tirei, né? Eu tirei meu sapato. Olha que a Beatriz tirou a sandália. O Senhor falou comigo assim, sobre Moisés. Moisés era libertador, né? A palavra Moisés significa libertador. E aquele homem, ele já tinha 80 anos, quando ele foi exposto, né? Foi ali confrontado com aquela sarça ardente. E o Senhor disse, tira a sandália do lugar da sandália. Aleluia. Hoje eu olho para a igreja e eu enxergo pessoas, irmãos, que talvez já estão, né, habituados com a presença há tantos anos. Ou seja, pessoas que não são mais jovens na fé. Mas hoje o Senhor chama a gente para tirar as sandálias. Mas por que tirar as sandálias? Significa simplesmente estar totalmente exposto e preparado para o que o Senhor quer falar. A não se sentir limitado, a não se sentir, mas eu sou velho de igreja, eu já cultuo o Senhor há muitos anos, mas eu oro muito. O Senhor hoje te convida a ser criança, para poder ter a capacidade de aprender a andar igual seu pai te ensina, a não usar os parâmetros que você aprendeu até hoje. O Senhor te chama para você simplesmente ficar nu perante Ele, porque Ele quer falar. Ele quer hoje falar com a tua igreja. Amém. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Filipenses 3:7. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos estar pregando para a igreja toda, mas eu creio que essa palavra é para aquela pessoa que fala assim, eu sou de Deus há 10, 20, 30 anos. Mas e aí? E aí? O Senhor quer saber se a gente está pronto realmente para abrir nosso coração e simplesmente entender que talvez tudo que a gente aprendeu ou entendeu até hoje, a gente ainda precisa estar um pouco mais. Todos acharam? Filipenses 3:7. Vamos lá? Mas o que para mim era ganho, eu tenho perda por Cristo. Na verdade, tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento, considero como escolha, para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus, pode sentar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te entrego essa palavra, eu te entrego, meu Pai, tudo, meu Pai, que está, Senhor, sobre esse culto. Te entrego, meu Pai, cada coração, cada vida, cada petição, cada sentimento. Te entrego, meu Pai, a história de cada irmão que está aqui presente. Porque sobre todos aqui existe uma história, existe uma trajetória. E eu te peço, meu Pai, faça o que o Senhor quiser, Senhor. Mas, meu Pai, ensina o teu povo que não é os estarmos na igreja há 30 anos, como é o meu caso, que significa que nós devemos simplesmente ficar olhando o que já fizemos, o que já aconteceu, sendo que o dia da salvação é o dia de hoje. Então, o que estamos fazendo hoje, Senhor? Essa reflexão que queremos trazer. Em nome de Jesus, Senhor, fala, não se cale, que sinta a sua vontade, Senhor, em nosso meio. Repreendo, meu Pai, todo espírito, Senhor, maligno, meu Pai, todo espírito roubador de mensagem, todo espírito de distração. Nós queremos, meu Pai, te pedir, Senhor, simplesmente, Senhor, habite em nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, o primeiro tópico dessa mensagem, nós estamos aqui falando, né, lá em Filipenses está falando sobre tudo se tornar perda. Então, nesse primeiro tópico, eu queria dizer que seria o tópico do sacrifício. Quando eu comecei, né, a ler essa passagem, eu comecei a lembrar lá atrás, quando eu era bem criança. Cresci, né, no lar evangélico, cresci com um pai que eu acordava de noite com ele com a mão na minha cabeça orando. Eu cresci com um pai que ensinava a gente a orar. Eu cresci com um pai que buscava o Senhor. Com isso, eu cresci vendo um pai que fez certa vez um propósito
toda segunda-feira ele raspava a cabeça. Eu cresci vendo o pai pregando a palavra, eu cresci o pai, muitas vezes todas as vezes sendo muito incisivo para poder pregar o evangelho, independentemente de onde ele estivesse, independentemente se ele fosse perder o emprego. Eu cresci vendo isso tudo. Eu fui crescendo e fui aprendendo que eu tinha que orar, fui aprendendo que jejuar é uma necessidade, eu fui crescendo entendendo que ter propósito, criar meios para poder buscar o Senhor era uma necessidade. E com isso, a minha primeira ideia é o seguinte: eu tenho que, se eu quero buscar mais a Deus, eu acordar de madrugada é uma coisa que vai me aproximar do Senhor. Eu tenho que ler a Bíblia, ter lido texto, eu tenho que ler a Bíblia toda, e aquilo ali se tornava algo que eu precisava fazer aquilo. E as coisas vão indo, só que às vezes, muitas das vezes, o que acontece? As distrações, o trabalho, isso, aquilo, vai tornando aquilo muito difícil, vai tornando aquilo às vezes que não se torna algo prazeroso. Então, muitas das vezes a gente acaba se perdendo no processo. Muitas das vezes a gente, mesmo sabendo isso tudo, às vezes convivendo com isso tudo, muito tempo de igreja. Aí você pega, chega numa idade, eu cheguei na idade, você entra na faculdade, precisei acordar cedo, pegava ônibus, ia estudar, dormia pouco, precisava ter uma profissão. Quem não precisa ter uma profissão? Todos nós precisamos sobreviver, não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente cresce sendo treinado? E foi isso que eu fiz. Só que eu, nessa mensagem de hoje, o que ela diz? Vamos voltar para a mensagem. Mas o que para mim era ganho, recuperei em perda. O que isso significa? Passei na faculdade. Isso não. Porque isso é perda nos casos de Deus. Fico imaginando Paulo, meu irmão. Muitas das vezes a gente fica pensando assim, a gente está envolvido em várias coisas no nosso dia a dia, no direito, vários debates sobre temas diferentes. Eu fico imaginando Paulo, que era um homem de muito conhecimento, e naquela época tinha-se muitos debates políticos, ele era perseguido, mas eu estava refletindo, eu me lembro de Paulo indo para poder tentar institucionalizar ou criar uma lei que fosse obrigado que todos servissem ao Deus único. Agora, eu vi Paulo abrindo mão da sua vida e mesmo sendo perseguido, pregando na prisão. Eu vi Paulo abrindo mão de tudo para adorar a Deus. Eu vi Paulo simplesmente querendo adorar a Deus. Então, por mais que ele era perseguido, por mais que todos queriam tampar a boca dele, ele simplesmente pregava. Mas por que hoje nós estamos tão preocupados em falar assim, mas é política de direita, política de esquerda, não quer dizer que a gente não tem que se posicionar, a gente tem como cristão, a gente tem sim que buscar alguém que nos represente, que defenda os nossos princípios, isso é normal. Mas o que eu quero trazer aqui é um outro viés, é sobre o que está dentro de nós. Nós estamos brigando nas ruas por questões ideológicas, mas um tema polêmico, aborto, um tema polêmico, legalização do casamento homoafetivo. Eu não vejo Paulo indo no Congresso brigar por essas leis. Eu vejo Paulo indo lá na mãe que está pensando em abortar e falando assim, Deus é contigo, Deus é pai dos órfãos, Deus é o marido da mulher, está prestes a ter um filho que foi acusado. Eu vejo Paulo fazendo isso, só que o que eu vejo na sociedade? É muito mais fácil a gente querer impor algo do que simplesmente pregar o evangelho de forma que as pessoas queiram adorar a Deus, que é muito diferente. Impor algo ou querer colocar algo na presença das pessoas que elas falam assim, eu não quero abortar. Pode ter ali, pode ter um banquete aqui, mas eu não quero. Sabe por quê? Porque eu amo Jesus. E como essas pessoas vão ter acesso a essa liberdade? Porque isso é uma liberdade, irmão. Você poder e não fazer, isso é você ser livre.
Você poder sentar no bar, beber, falar mal dos outros, mentir, e você não fazer isso, se chama liberdade. Isso se chama livre-arbítrio. Então, o que eu quero dizer hoje não é, eu não estou aqui pregando para falar assim, liberdade de drogas, eu não estou falando isso. Eu estou querendo hoje pregar para cristão. Eu estou querendo pregar hoje para pessoas que estão dentro da igreja e muitas das vezes querem ficar somente no banco. É para essas pessoas que eu quero falar. Porque é muito fácil você sentar no banco e esperar simplesmente que as leis mudem e achando que simplesmente um papel vai mudar todo o contexto. Sendo que se fosse assim, era muito mais fácil Paulo querer ser um político, simplesmente sentar lá, lá no meio dos reis, que ele tinha conhecimento para isso. Então, para que Paulo ia ficar perdendo tempo, viajando, ser picado de cobra, espinho na carne? Para que ele ia fazer isso tudo se ele podia simplesmente mudar uma lei? Paulo está preocupado com as pessoas. Só que hoje nós temos um evangelho egoísta. Hoje nós temos um evangelho que virou comércio. Mas por que eu estou falando isso? É uma crítica existencialista? Não, meu irmão. Isso é uma crítica para a gente. Isso é uma crítica para a gente. Porque Deus quer que a gente queira a presença dele. Que a gente deseje. Mas vim pregar. Aqui, ó, do social aqui. Por que só hoje, doutor? Por que é só hoje? Eu vou louvar. Aí chega antes, ajoelha, hora. Mas é só porque você vai louvar? Deus é mais Deus só porque no dia que você vai fazer alguma coisa? E aí? É isso que a palavra está dizendo. Não importa onde você está, o posto que você se encontra. Não importa o que você está fazendo. Nós precisamos deixar de sermos egoístas. Certa vez, o casal estava quase se separando. E aí eles pegaram e foram ter uma conversa. Foram ter uma conversa com o psicólogo. E a mulher chegou e falou assim: olha só, meu marido, tudo que eu queria, com mais de 20 anos de casado, era que ele fosse no supermercado comigo. E ele nunca foi. Aí o marido falou assim: você quer saber? Chegou lá no meu psicólogo e disse: eu fui no supermercado com minha mulher. Só que você não sabe o que aconteceu. Ela falou: eu não quero que eu vou mais. Aí a psicóloga falou assim: vou deixar essa mulher, vou conversar com ela. Sabe o que a mulher disse? Antes que você me diga qualquer coisa, eu quero te explicar. Eu nunca quis necessariamente que o meu marido fosse ao supermercado comigo. Eu queria que ele quisesse ir comigo. Muitas das vezes você está aqui, mas Deus quer saber se você quer estar aqui. Deus quer saber, você deseja, é algo que está, nossa, vamos aos supermercados. É isso que é no relacionamento conjugal, que a esposa espera do marido, que espera do noivo, é que ele deseja estar ali. E é o mesmo sentimento que o nosso Senhor tem conosco. Deus diz hoje que Ele não quer que você busque Ele. Deus quer que você queira buscar Ele. É uma situação bem diferente. E Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Eu acho que o exemplo, Ele nos aproxima da realidade. Vou dar outro exemplo. O pai e o filho vão brincar de esconde-esconde. O que o pai geralmente faz quando vai brincar com a criança esconde-esconde? Ele tenta facilitar que o filho o encontre. E o Senhor ele faz a mesma coisa. Ele é um pai que, por mais que pareça que ele não está disponível, ele está a todo momento tentando dar indício para: olha, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. Que seja num anúncio na TV, que seja às vezes no rádio, que seja às vezes numa palavra despretensiosa, mas o Senhor diz: eu estou aqui. E eu quero estar aqui. Mas aí você pega e diz: poxa, eu refletindo na história da minha vida, e eu lembrando que teve momentos que eu simplesmente, 3 vezes ao dia, eu ia para o banheiro do meu trabalho, ajoelhava ali na privada para orar.
Eu acordava de madrugada, eu tentava ficar em espírito o dia inteiro, eu jejuava. Isso tudo fazia eu me sentir o quê? Eu estou buscando Deus. Só que aí o Senhor hoje me confrontou. Isso era uma penitência ou era amor? Aquele momento que você estava ali, você estava alegre, feliz, ou você estava ali cumprindo algo? Então, muitas das vezes, os velhos crentes dizem, eu oro muito, eu jejuo muito, eu conheço muito da palavra, eu debato bem demais, ninguém ganha de mim no argumento, eu sou muito bom, eu não erro, eu sou um crente íntegro, eu sou alguém que, eu vou falar para você, quero ver jejuar igual eu jejuo. Mas já fiz 30 dias de jejum. Mas aqui, meu joelho aqui, ó, tá até com casca. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2, para a gente ver o que Deus fala sobre isso. Nós vamos agora saber o que Deus fala sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja bacana. Pessoal, vamos ver aqui a 2:1. Apocalipse 2:1. Fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Não conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, ou seja, eles eram perseverantes, e que não pode suportar homens maus, ou seja, aquela igreja ali, maldade, eles eram bons, e que pusesse à prova os que em si se declaram apóstolos e não são, ou seja, os falsos profetas. Ali não tinha mesmo, irmão. Esse povo aqui era bacana. Nos achasse mentirosos também, de jeito nenhum, e tens perseveranças, e suportastes provas por causa do meu nome. Esse povo aqui lutava por causa do nome de Jesus, meu irmão. Esse povo, essa igreja aqui, era uma igreja que era efetiva, e não te deixasse esmorecer, eles não desistiam. Agora vamos olhar o que Deus está falando diante de todas essas características, que é tudo que eu falei aqui. Ora, jejua, busca, prega. Tem, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não tenho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Meu irmão, muitas das vezes somos aqueles crentes que, como essa igreja aqui, ó, faz tudo. Mas eu quero te perguntar, e as primeiras obras? E as primeiras obras? O que significa as primeiras obras? O que significa o primeiro amor? O que significa o primeiro amor? Eu gostaria de dizer que seria até mesmo algo que seja muito próximo à paixão, algo que arde. O Senhor quer dizer com essa palavra aqui que os crentes eles vão criando. Eu tenho visto muito, eu jogo lá no YouTube, a gente vê muito debate, a gente vê muita briga teológica, a gente vê muito conhecimento. Mas e o primeiro amor? E o primeiro amor assim, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida, das nossas dificuldades, dos nossos afazeres, para realmente sermos cristãos. Porque pregamos sobre a vida de Paulo, queremos às vezes impor aos outros irmãos, ao pessoal do mundo, os princípios da vida de Paulo, os princípios cristãos, querendo dizer, olha, você vai para o inferno. Querendo dizer, olha, isso que você está fazendo é pecado. Queremos falar assim, olha, isso aí é um absurdo. Você fez isso, não tem jeito mais para você. Mas, isso é uma característica de alguém que está no primeiro amor? Isso é uma característica de alguém que está no primeiro amor?
Deus ele quer ser encontrado em nós. E eu não vejo Jesus em nenhum momento, assim como também não vejo Paulo, buscando simplesmente atacar uma pessoa. Jesus veio para resgatar. Então, por que a gente quer atacar? E eu sempre tento, porque hoje, diante de tanta teologia, eu tento sempre aplicar princípios, assim como a gente usa no direito, a Constituição Federal, a gente tem várias leis, mas para a gente não fugir da verdadeira interpretação, a gente usa princípios. Então, toda vez que eu tento analisar algo da Bíblia, eu tento voltar para os princípios de Cristo. E qual que é o principal princípio de Cristo? Ir atrás dos perdidos, dos órfãos, aquelas pessoas hoje que passam por frente ao presídio. Eu fiquei refletindo. Ela falou assim: eu queria tanto ir ali para entrar nesse presídio. E isso eu já, a palavra de Deus ela é algo que é como uma criança que é gerada no ventre de uma mãe. Você, a partir do momento que você começa a ter contato com ela, se você não colocar ela para fora, você vai ter problema gestacional. Vai gerar algo dentro de você que vai te matar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela foi feita para frutificar. Então, se você está sentado aqui e você simplesmente absorver todos os frutos, você vai explodir. Você vai explodir. Mas e cadê essas pessoas? Porque sabe o que significa uma prisão, meu irmão? Você sabe o que significa um orfanato? Significa, em termos de estrutura de governo, estrutura governamental, significa tirar da sociedade aqueles que atrapalham, aqueles que não são bons o suficiente para estar aqui no nosso meio. Essas pessoas, agora eu te pergunto, como estar no papel daquelas pessoas? É porque eu estou querendo trazer algo tão drástico, para ser fácil da gente visualizar. Porque como que a gente vai simplesmente entender a mensagem do Senhor se a gente não conseguir visualizar a situação? Mas talvez eu não consiga ir no presídio. Mas o Senhor quer que a gente saia daqui hoje entendendo que o mais importante que Deus quer saber de nós é o que a gente deseja. Deus não quer saber de penitência. Deus quer saber que a gente acorde de madrugada para orar, com alegria, que a gente não aceite ser uma penitência, ser um sacrifício. A gente não aceite. Quão doloroso é para um pai sentir que o filho vai assistir um filme com ele no sacrifício simplesmente porque ele está chateado ou triste. Quão doloroso é. Quão doloroso é para uma avó escutar de um neto que não quer ir para a casa dela passar o final de semana. Quão doloroso é. Quão doloroso é para Deus nos enxergar e simplesmente ver a gente trocando Deus a todo momento. Nós estamos trocando Deus a todo momento. E muitas das vezes, agora que eu estou falando de pecado, agora eu quero transformar toda essa situação. Nós vamos agora falar de distrações, de coisas que são boas, mas que se tornam pecado da forma que vem na nossa vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos voltar para Moisés. Moisés, ele pediu para Faraó. Vocês lembram? Faraó, quero levar meu povo para me adorar no deserto. Eu adoro. Aí Faraó falou assim: uai, esse povo está querendo adorar esse Deus, eles estão com o tempo sobrando, não? E era o diabo. A gente sabe qual que era a estratégia do diabo aí, meu irmão? Era distração. O diabo pegou e falou assim: o Faraó teve uma estratégia. Olha, hoje você vai, já que vocês querem adorar o seu Deus, o seu tempo está sobrando, então vamos lá, está dobrado o serviço. E sabe aquela palha que vocês recebiam aí? Vocês vão se virar para buscar. Ele que sangrou o povo. O que ele fez? O povo não ter tempo. Como foi dito no culto passado, a Bíblia é muito atual. O que hoje o sistema faz com a gente? Ele nos sangra, para a gente não ter tempo, a gente sempre está devendo, a gente sempre está precisando comprar algo. E eu vi uma frase dizendo que enquanto seu problema for dinheiro, de algo que você pode comprar, agradeça a Deus que você não tem um problema que o dinheiro não soluciona.
agradeça a Deus. E eu tive aqui para mim e falei assim, Deus, o que é isso? Agradeça. Eu falei, Senhor, obrigado por eu ter dívida, porque graças a Deus é só esse o meu problema, que eu ainda tenho que te adorar e te buscar, e nada mais importa. Nada mais importa. Aí você pode se perguntar, mas onde você quer chegar com tudo isso que você está falando sobre velhos cristãos? Eu quero chegar no seguinte ponto. Quando você for orar a Deus, pergunte a Deus, o que você quer de mim? Deus, eu quero te adorar, igual eu pregar lá hoje. Eu não quero simplesmente fazer um sacrifício, porque eu sei que se eu não te adorar, se eu não der o dízimo, eu vou ser ladrão. Eu não quero simplesmente, se eu não orar, eu não vou receber a unção, porque hoje pode ser que o ministério esteja sendo algo que está matando as pessoas. Porque o ministério é algo que não é algo que a pessoa está fazendo porque quer fazer. Está fazendo algo porque precisa. Busca a Deus porque sabe que se não buscar a Deus e subir aqui em cima, algo pode acontecer ou não acontecer. A pessoa sabe que se ela subir aqui para louvar e não tiver unção, Deus não vai agir. Muito pelo contrário. Vai dar legalidade para o inimigo que está no altar do Senhor. Mas onde que eu quero chegar novamente com isso? Nós precisamos desejar a presença do Senhor. Desejar a presença do Senhor é orar ao Senhor para simplesmente querer a presença dEle, ser algo prazeroso. Mas é tão difícil explicar isso, por quê? Porque é um limite tão tênue você fazer algo porque a nossa consciência ela fica o tempo inteiro tentando nos convencer que o que nós estamos fazendo é genuíno. Só que na palavra de Deus diz que nós somos maus. E o nosso caráter, a maioria das vezes, não é genuíno. Por quê? Porque nós agimos na carne. Nós agimos imaginando, igual eu falei, eu tenho uma cruz social hoje. Por quê? Eu estou na frente. Agora eu te pergunto, o que o Senhor tem a ver com isso? O Senhor está me vendo lá na minha casa? O Senhor está me vendo no caminho? Está me vendo aqui? Por que às vezes nós somos crentes somente dentro da igreja? O Senhor quer que você, quando você for falar com Ele, eu falo assim, até que nada mais importa. Igual está aqui, lá no início, reputei por perda. Ah, Senhor, eu tenho um filho, reputei por perda. Ah, Senhor, eu tenho um trabalho, reputei por perda. Senhor, eu tenho marido, reputei por perda. Ah, mas eu tenho uma grande dor no coração, reputei por perda. Tenho depressão, reputei por perda. Tenho uma doença, reputei por perda. Sabe por quê? Porque isso não importa. Isso não importa. O que importa é que hoje é desejarmos a presença do Senhor. E como desejamos genuinamente a presença do Senhor, porque não adianta eu ficar pregando aqui e não trazer a solução. Desejar a presença do Senhor significa a gente conseguir analisar todas as situações das nossas vidas. Ah, eu gosto muito, a pessoa veio do mundo, eu gosto muito de uma cerveja, reputei por perda. Ah, mas eu gostava muito de ir no samba, reputei por perda. Ah, eu gostava muito de usar uma saia curta, reputei por perda. Se o Senhor falar com você, não quero mais que você use chinelo, reputei por perda. O que eu não posso pregar é falar que todo mundo pode usar chinelo, mas se o Senhor falar para mim, isso virou uma perda para mim. Que é Deus, quem tem que tomar cuidado é isso. Não achar que Deus falou para a gente que serve para todo mundo. Então, não é mais usar manga comprida, reputei por perda. Não vou mais cortar o cabelo, reputei por perda. O Senhor quer dizer, o que significa reputar por perda? Não vale mais nada. Pode levar. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Jesus, quando estava no Calvário, ele ficou de 9 da manhã às 3 da tarde ali no crucificado. Ele sofreu. Chegou um momento que o lado, por mais que ele era Deus, destituído da glória de Deus como homem, sem pecados, ali ele
ele teve como desafio o seu último ato de obediência. Seu último ato de obediência. Ele recebeu toda a dor do pecado. Sabe por que o pecado doeu para Jesus? Ele não tinha mais contato com o Pai. Ele não podia mais ter o contato e sentir a presença do Pai. Então chegou aquele momento e ele falou assim: por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Jesus era homem, só que não tinha pecado, só que ele teve fases de obediência na vida dele. Ele obedeceu no deserto para iniciar o seu ministério. Ele não comeu, ele aplicou a palavra, ele aplicou o Espírito, ele não deixou a carne sobressair. Jesus, ele caminhou na presença de Deus, na obediência. Ele teve uma outra fase da obediência, que foi ali na hora que ele subiu no Getsemane. Ele falou: se for possível, afaste de mim este cálice. Jesus estava sofrendo, porque por mais que ele fosse homem, a sua consciência, ele sabia que ele era Deus, ele sabia o que ele ia passar. Então o lado humano dele ali, ele não queria, ele queria falar assim: Deus, como me tira toda essa dor, me tira toda essa dor. A angústia foi tanta que chorou sangue. Não foi fácil, meu irmão. Não adianta achar que Jesus era Deus e foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. E ali foi mais uma fase da obediência que Jesus disse: faça de mim esse cálice, se for possível, mas faça a tua vontade. Sabe o que Jesus está nos dizendo hoje? O que ele está nos ensinando? Pode estar difícil, mas faça a tua vontade. Isso é amar a Deus. Isso é aceitar a vontade de Deus. Porque você simplesmente ser Deus, simplesmente olhando para a vida do irmão, a dificuldade do irmão. Porque o irmão ele está indo no pagode. Porque o irmão ele está bebendo. Porque o irmão está sentando na hora dos escarnecedores. Porque o irmão é mentiroso. Meu irmão, o que a gente mais vê é isso. Todo mundo só se preocupa com o que o outro está fazendo, ninguém se preocupa com o que ele está fazendo. Então, ultimamente, Deus tem me trazido mensagem no meu coração de autorresponsabilidade. Nós temos que parar de ser crentes chorões, crentes crianças. O que o filho, quando ele é confrontado, criança, o que ele faz? A culpa é do meu irmão. Não, papai, porque eu não consegui, a culpa do meu irmão, ele que me xingou. Foi ele que falou para fazer. Isso é coisa de criança, de não ser responsável, de não assumir responsabilidade. O Senhor quer dizer hoje aqui: não seja mais criança na presença do Senhor. Alimente de coisas sólidas. Alimente da minha palavra de forma sólida. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa que você dê um passo adiante. A vida é um ciclo, meu irmão. Se você não sobe um degrau, você não permite que os que estão lá atrás subam um degrau que você se encontra. Se você não aprende a comer alimento sólido, você não vai estar preparado para preparar a papinha para poder dar para quem está alimentando ainda algo líquido. Como que você vai criar uma criança se você também é uma criança? Como que você, igual está sendo pregado aqui, como que você vai lá no presídio pregar salvação, pregar obediência, pregar a renúncia, se você não aprendeu a renunciar, se você não aprendeu a obedecer? Como que você vai chegar com alguém e falar assim: aqui, para de fumar? Aí a pessoa fala assim: mas você também tem que parar de mentir. Mas você também, eu sei que você faz isso escondido, falar isso escondido. Porque o acusador não adianta. Ele vem um dia e fala assim: faz isso aqui, igual o Bom José, quando lá a mulher pode falar: tô bem bonita, eu vou ter isso, olha, tô bonitona pra você. Tô bonitona, pode vir aqui, uma belezura. Só que o diabo estava pronto, sabe pra quê? Para depois chegar para ele e falar assim: você não pode ser o governante do Egito, não. Você é um pecador, você é um adulto. Era esse o plano do diabo. Só que quando a gente tem visão de menino, a gente só consegue enxergar o momento. Uma criança, quando dá um pirulito, ele enxerga a possibilidade daquele pirulito virar uma diabetes. Ele simplesmente pensa: ó, um doce é uma delícia. Por quê? Porque isso é coisa de menino. Adulto, ele consegue entender que, se dependendo da prática dele, ele consegue analisar as consequências.
E o que nós estamos vendo diante dessas consequências? Nós estamos sendo os crentões que simplesmente somos acusadores. Mas nós temos que concordar com as pessoas fazendo as coisas erradas? Não temos. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com os anos. Pela caminhada que eu tive contato com vários tipos de pessoas, com vários tipos de religiões, com vários tipos de traumas. Convivi com pessoas de todas as classes sociais, de poder, e eu entendo uma coisa, não que é o que está escrito na Bíblia. Muitas das vezes fica atrás de um profeta que entrega altas revelações e não nos atentamos ao que está escrito na Bíblia. A Bíblia nos ensina que o Senhor ele é poderoso e através das suas escrituras ele nos dá a solução. E eu aprendi que não é na nossa força, mas é pelo Espírito. E quando a gente entende que a gente simplesmente tem que jogar semente, que o germinar e que quem prepara a terra é o lavrador, que é o Senhor, a gente simplesmente semeia. Então, eu muitas das vezes na minha caminhada, eu fui aquela pessoa que disse sim, você vai para o inferno. Essa prática aí, eu era confrontado na faculdade, principalmente porque na faculdade se discute muito sobre questões de minorias. Homossexualismo, que é um tema, a questão racial, de minorias com questão também financeira, mas principalmente da questão do homossexualismo, de homofobia e etc. E eu tenho um amigo que ele sentava do meu lado e punha lá um livro do Chico Xavier. E ele não tinha, como se diz, a grosso modo, não tinha saído do armário ainda. Mas aí eu vendo jeitinho e vendo aquele pondo livro lá, esse cara aí tá planejando, não. Ou então o diabo tá, fazendo caminho ali para ele. E esse menino, ele, inclusive Deus colocava ele para me dar carona. Aí eu falava, para você ver, me leva dar carona. Aí eu cheguei para ele, e ele chegava e perguntava sobre essas questões de homossexualismo para mim, falando do espiritismo. Eu bati com ele e disse, olha, deixa eu te falar, você é meu amigo, eu gosto de você demais. Mas você tem que entender que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não vai mudar porque eu quero, porque eu gosto demais de você e eu não vou conseguir pedir para Deus para mudar a palavra dele para se enquadrar às suas práticas. Só que eu vou, inclusive era um rapaz que eu fazia questão de chegar e cumprimentar ele e abraçar. Por quê? Porque eu percebi que era uma pessoa que às vezes era excluída. E Deus foi me ensinando que a gente, muitas das vezes, a gente joga pedra, mas não alimenta. O que adianta a pessoa estar com fome e não pegar de pedra para comer? Ela precisa da palavra de Deus. Então, que esse menino, certa vez, ele foi com a gente no evangelista lá que a gente entregava o cobertor, e ele era do espiritismo. Aí eu falava assim, vamos lá para a gente entregar cobertor para o povo na rua. Aí, só que o que acontece? Eles não estavam preparados espiritualmente para aquilo. E assim que a gente chegou, ele pegou e começou a falar, Marcos, eu estou com dor demais nas costas. Não estou aguentando minhas costas. Não estou aguentando mais, não sei o que está acontecendo. Depois que a gente pegou assim, eu não aguento mais as minhas costas. Eu falei assim, entendi. Aí, para não envergonhá-lo, a gente, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma roda. Aí eu peguei e comecei a orar, e não falei nada com ele. Aí na hora que acabou a oração, eu falei assim, cara, não estou sentindo mais nada. Aí eu falei assim com ele, cara, isso é espiritual. Quem tem poder é Jesus. Meu irmão, agora eu vou te perguntar, eu ficar olhando para ele hoje, preocupar se ele ainda é homossexual ou não, faz alguma diferença na minha vida? Nenhuma. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tomo para mim essa responsabilidade, eu deixo de aceitar e de dar legalidade para Deus ser Deus. Eu começo a ser Deus da minha pregação. E é isso que tem acontecido. Nós queremos, através da pregação, impor a presença de Deus. O que a gente está aprendendo aqui que Deus não quer isso.
Deus quer ser desejado. Deus quer que quando a gente não vai simplesmente sentar com ele para ver um filme, a gente vai querer deitar, fazer uma pipoca, a gente vai querer criar um ambiente agradável, para ser algo prazeroso. Porque Deus não quer simplesmente ser uma penitência. Quem quer ser um peso para alguém estar conosco? Me fala quem deseja isso? Ninguém, nem Deus. Então, meu irmão, quero que você, vamos passar no outro ponto, que é sobre, continuando a questão da distração. Lucas 14:16, para ser mais dinâmico, eu vou dar uma acelerada. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos amigos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar as comunidades: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso de ver. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que tenhas por escusado. E o outro disse: casei e por isso não posso ir. Amém? Quero fazer uma pergunta. Não precisa de responder, mas vamos para o que eles disseram. O primeiro disse: comprei um campo. Quem aí tem vontade de ter um sítio? Acho que todo mundo, né? Ter um sítio bem bonito, uma piscina. Isso é pecado, irmão? Não? Mas essas pessoas aqui deixaram de ir no banquete do Senhor por causa do campo. Coisas lícitas que impedem a salvação, que impedem de participar da colheita, do banquete do Senhor. Vamos para o segundo? O outro disse que comprou uma junta de bois e experimentá-las. É lícito? É lícito. Talvez até um sonho, nessa questão daquela época. Junta de bois, vamos falar, a pessoa comprar um carro zero, um carro top, e ele simplesmente quer dar um rolê. Eu vou lá para ver a praia e voltar, não dá para ir no clube não. O único tempo que eu tenho é esse. Então, eu posso faltar o clube. É lícito você ter o carro? É lícito você ter a junta de bois? Mas isso aqui é lícito? Rogo-te que tenhas tu escusados. Ou seja, avisa lá que eu não posso ir. E por último, ele disse: casei, por isso não posso ir. Casar é bênção, irmão? Sim, muita bênção. É uma decisão maravilhosa. Experiência própria, casar é muito bom. Casaria, faria tudo de novo. Glória a Deus pela minha esposa. E é uma bênção o casamento. Só que você está vendo que até mesmo coisas que são bênçãos de Deus pode ser motivo para poder se tornar maldição. Onde que eu quero chegar? Às vezes a armadilha do diabo ela vem mascarada com resposta de oração. Às vezes a armadilha do diabo vem mascarada de bênção. Às vezes a armadilha do diabo ela vem mascarada de sendo: nossa, isso foi sorte. Mas simplesmente é uma armadilha do diabo. Mas como evitar a armadilha do diabo? Vamos voltar lá. Reputei por Pedro. Eu quero que você grave essa palavra. Reputei por Pedro. No dia que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa te disser algo que não adora o Senhor, o que você disse? Reputei por Pedro. Sabe por quê? Porque isso é uma distração. Vamos para outro exemplo. Maria e Marta, que é um exemplo muito conhecido da palavra do Senhor. Maria escolheu a melhor parte da palavra de Deus. E Marta ficou preocupadíssima com os afazeres. Vamos falar da igreja, né? A gente, quando vai receber os irmãos, qual é a preocupação de quem está na organização?
que a igreja esteja ali. Imagina se todos os bancos estivessem de cabeça para baixo. Você ia gostar de chegar aqui e ter onde sentar? Não, gente. Isso é o quê? É o pensamento humano. Por quê? Porque nós entendemos que a gente precisa de criar um ambiente para as pessoas virem e se preocuparem somente em aprender a palavra. Mas nós, como cristãos, e à luz da palavra, o que nós temos que entender? Reputei por Pedro. Reputei por Pedro. Ah, não tem banco? Não tem problema. Mas tem a presença. A presença é mais importante. Então, Jesus simplesmente ele olhou para aquela situação e falou assim: olha, Maria escolheu a principal parte. A principal parte. Ela escolheu a minha presença. Ela escolheu as coisas que vêm de mim. Ela desejou, embora você ache que Maria, como mulher, ela não era uma preocupação dela manter a casa organizada. Claro que era. Mas o que ela fez com a arrumação da casa? Reputei por Pedro. Então, se um dia você estiver lá no meio dos seus afazeres, se Deus falar assim: haga tudo aí, vai orar. Reputei por Pedro. Ah, estou fazendo almoço para os meus filhos. Reputei por Pedro. Estou fazendo para o meu marido. Reputei por Pedro. Sabe por quê, irmão? Deus está falando hoje: nada mais importa que não seja a minha presença. Somos maduros o suficiente para entender essa palavra? Nada mais. Sabe o que significa nada, irmão? Nada significa exatamente nada. Ah, mas não há mais. É nada. Nada importa. Ah, mas é meu carro. Homem, principalmente, o homem ama um carro, é um meio de locomoção. Reputei por Pedro. Reputei por Pedro. Aí você diz, o homem gosta de falar assim, né? Antigamente falava filho do bigode. É o que? Reputação, dignidade. Sabe o que Deus fala? Reputei por Pedro. Sabe porque isso não importa. Não importa. Ah, mas eu nasci para ser feliz. Sabe o que Deus fala? Reputei por Pedro. Reputei por Pedro. Eu não vou me cansar de repetir isso, porque significa eu simplesmente não importo, porque a única coisa que me importa é a salvação, a minha vida com Deus, é simplesmente eu desejar a presença. Desejar a presença significa você não colocar nada entre você e Deus. Sabe o que eu vejo na igreja? Sabe o que eu vejo às vezes na minha vida? Nós realmente nos importamos com Deus. Nós amamos Deus, nós gostamos de Deus demais. Gostamos demais. Eu gosto demais da minha esposa, mas eu não me importo com a minha mãe. Deus não aceita isso, irmão. Deus não sabe por quê? Sabe o que tem na palavra? Ele é o único, ele é o início e o fim. Ele não aceita você gostar dele, mas também gostar de outra coisa. Você pode até gostar de outra coisa, mas é um nível abaixo. Ah, eu gosto do meu filho, gosto do meu marido. Deus não pode estar nessa. Ele não participa de competição. Então, se você gosta de Deus, pare de gostar e aprende a amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Isso é fácil? Não é fácil. Mais uma palavra, vou ler mais um versículo. Não precisa de abrir, está lá em Isaías 5:11, que diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Ou seja, as pessoas estão fazendo festas banhadas ao que? A bebedices. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as suas obras, as obras das suas mãos. As pessoas se embebedam, fazem festas, ou seja, se alegram, e quando elas estão fazendo isso, elas não estão se lembrando, não estão considerando as obras do Senhor, né? Como que louvor, que o Senhor me traga em memória tudo que me traz esperança. Nós precisamos ficar relembrando sim as coisas que Deus já fez, sabe para quê? Para renovar nossa fé. E foi isso que eu fiz, eu comecei a tentar lembrar tudo que eu já vivi, para ver o tanto de coisas que eu fiz, porque eu estava sendo menino. Porque eu achava que eu estava fazendo algo para me aproximar de Deus, só que na verdade eu estava sendo menino.
Muitas das vezes nós estamos simplesmente buscando a Deus porque a gente quer sentir a presença dele. Vindo uma pergunta: Senhor, eu me sacrifico aqui de uma. Quero desafiar todo mundo aqui, ó. Vamos orar para Deus hoje no final do culto, trazer uma bênção para cada um. E eu quero desafiar todo mundo a depois fazer uma campanha de agradecimento às 3 da manhã. Eu não me lembro de eu ter feito isso. Eu só me lembro de acordar às 3 da manhã para pedir algo. Agora eu não me lembro de acordar às 3 da manhã para agradecer a Deus. Porque ninguém faz isso. As pessoas querem simplesmente pedir. E quando você pede, sabe o que você está fazendo? Você está querendo perguntar. Em Mateus fala que para a gente não convidar para nossas festas irmão, primo, alguém que depois possa nos convidar de volta. Porque a gente convida bem no aniversário, porque quando for dizer, você me chama também. Vou te chamar para o meu casamento, porque quando você casar, você me chama também, que eu também quero ir. Isso chama pergunta. Então a gente, você fala assim, eu sou um crentão, estou acordando de madrugada, eu estou jejuando. Ô meu irmão, você está querendo perguntar com Deus? Deus não é bobo. Deus não é bobo. Agora, quando você jejuou, orou, ficou 30 dias sem comer, foi para o deserto, acordou de madrugada, fez uma oração fervorosa, porque você já recebeu um carro, uma casa própria. Ô meu irmão, quando você fala, Deus, eu quero uma casa própria, eu quero um carro, a primeira coisa que você fala, depois que quer, não é vou dormir até mais tarde, estou tranquilo. É a nossa reação quando Deus falou isso comigo. Eu falei assim, Senhor, eu nunca fiz um propósito de agradecimento. Muito pelo contrário, eu já fui várias vezes confrontado, porque depois da bênção, eu me esqueci que foi o Senhor que deu, eu tive que depois pedir perdão. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes? Então, o que o Senhor quer te dizer hoje é, a bênção é uma consequência. A bênção é tão natural quanto a gente tem fome. É tão natural quanto a nossa necessidade de dormir todos os dias. A bênção é algo que nós atraímos simplesmente por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Porque nós nos preocupamos tanto com a bênção. Por que nós nos preocupamos tanto com a bênção? Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor deseja que a gente que a gente venha chegar até Ele, porque o nosso coração anseia pela Sua presença. Que o nosso coração anseia pela Sua presença. Voltando aqui para esse texto, falando sobre, nós falamos aqui sobre bebida, vinho, sobre fazer festa, sobre fazer algo para receber algo em troca. Mas aí você pega e fala, irmão Mateus, mas eu não bebo, eu não faço festa com vinho. É? Então não dá. O que significa embriaguez? Embriaguez significa você ingerir algo que vai te tirar o quê? Sua consciência, sua concentração, sua capacidade de discernimento, sua capacidade de, enfim, o álcool é o que ele causa. Você se distrair por álcool. Você não bebe, mas você está se embriagando com a casa de casa. Você não bebe, mas você está se embriagando com seus filhos idolatrados. Você não bebe, mas você está se embriagando com seu desejo em ter coisas terrenas. Você não bebe, mas você está se embriagando com as coisas deste mundo. Meu irmão, certa vez, um pai, ele amava muito seus filhos, ele tinha uma relação muito legal com eles. E ele percebeu que o seu filho, todo dia que ele chegava do trabalho, os seus filhos já estavam ali na porta para abraçar. Aquela coisa calorosa. Seus filhos falaram, não, é meu pai. E esse pai tão amoroso chegou para o filho e falou assim, filho, eu sei que você quer tanto videogame, filha, eu sei que você quer tanto um celular, vou te dar de presente. E esse pai deu para os filhos de presente. Que legal, que lindo, que acontece. Os pais e os avós dão um presente aos filhos. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Esse pai chegou, abriu a porta, e ninguém esperando ele. Sabe por quê? Os filhos estavam embriagados com os presentes. O
Senhor às vezes nos dá presentes, a gente se embriaga com eles, a ponto da gente nem se lembrar mais do que o nosso Pai está chegando. Às vezes, o trabalho cotidiano está nos embriagando a ponto de a gente não lembrar que o nosso dia da salvação é hoje. Às vezes está chegando no final do expediente e você ainda não lembrou que o Senhor pode voltar a qualquer instante. Então, o que o Senhor quer nos ensinar é que a gente venha ser tendenciosos, ser inclinados a sermos adoradores genuínos. E como a gente faz isso? Como que a gente pode ser, por exemplo, como Davi? Porque Davi experimentou a presença de Deus, mas a presença de Deus também estava disponível para Saul. Assim como a presença de Deus está disponível para mim, para todos aqui. Mas como que nós faremos por fora? Davi valorizou a arca. Davi, quando a arca chegou, ele montou uma tenda e instituiu louvores 24 horas por dia. Ele criou ali, ele criou turnos de levitas para que não parasse de adorar o Senhor. Olha a essência de Davi. Davi estava preocupado com o que, meu irmão? Ele estava preocupado simplesmente com a presença do Senhor. Ele estava preocupado se ele vencer a guerra. Sabe o que ele preocupava? Porque se o Senhor já tivesse falado, ele não se preocupava mais. Ele não se preocupava, ele simplesmente queria adorar. E é assim que o Senhor espera de nós. Eu quero que os irmãos, para a gente finalizar, que esse final significa adoração. Nós precisamos adorar. Se a gente não adorar, sabe que quando eu falo de fazer o sacrifício de adoração, de agradecimento, que você acordar de madrugada é um sacrifício de adoração. Mas quando a gente faz esse sacrifício com alegria, quando a gente ceia com alegria, porque muitas da gente vem ceiar e simplesmente ceia. É muito diferente do que você ceiar com alegria. Toda vez que eu ceio, eu tento ali no momentos antes, fechar os meus olhos e imaginar o sofrimento de Jesus na cruz. É o que eu faço, sabe por quê? Porque eu quero trazer à memória aquele sacrifício, porque a Bíblia nos ensina que a ceia é para a gente não se esquecer que Jesus morreu por nós. A gente precisa, que a gente é pecador, que o sangue precisa lavar os nossos pecados, o sangue de Cristo lavou os nossos pecados, e a gente precisa reconhecer isso, que Jesus é o nosso Salvador. Então, meu irmão, que a gente venha fechar os nossos olhos e adorar a Deus, que a gente venha simplesmente não ser um pedinte, mas ser um adorador. Quero que você abra sua Bíblia em Salmo 27:4, e nós vamos ver aqui uma característica de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Deus tem saudade de nós. Deus tem saudade de ter intimidade conosco. Deus tem saudade porque Deus conhece os nossos corações. Você pode me enganar, pode enganar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa. Pode enganar todo mundo, mas o Senhor conhece, inclusive, os nossos pensamentos. E Davi, ele fala uma coisa que eu quero que todos nós venhamos gravar isso no coração. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Morar significa residir, significa permanecer, significa fazer morada, significa ser um local de descanso, significa ser um local de refúgio, ser um local onde eu irei retornar, onde que por mais que eu possa ir em algum lugar, eu sempre irei voltar. Isso significa morada. Isso significa morada. Todos os dias da minha vida. Ou seja, meu irmão, não existe férias espiritual. Eu vou dar uma viajada, ficar 15 dias fora de casa. Você pode funcionar aqui. Agora, na presença de Deus não existe isso. É morar todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Feche seus olhos, meu irmão, e eu te peço nesse momento colocar diante do Senhor algo que você espera do Senhor, diante de tudo que a gente falou aqui hoje, que a gente compartilhou.